Essa noite eu quero falar sobre encontros. Eu vi uma história bonita essa semana de uma senhora chamada Gerda Cole. Na Segunda Grande Guerra, Gerda tinha 18 anos. Ela era uma judia que morava na Áustria. A guerra chegou na Áustria, os alemães invadiram a Áustria, e ela tinha uma filha. O marido dela foi morto na guerra, e ela sozinha, com a filha, sem recurso, não teve outra escolha a não ser dar a sua filha em adoção. A única prerrogativa que ela tinha com relação à adoção era: você nunca mais pode procurar sua filha. Essa era a pior notícia que ela podia receber, mas a guerra estava chegando e a filha dela poderia ser um alvo. Eram judeus, como você sabe, milhões, se eu não me engano, 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Grande Guerra. Gerda fugiu, deixou sua filha, fugiu. Mas coube a Deus que depois de 80 incontáveis anos, 80 anos, a filha dela conseguiu reencontrá-la. Gerda tinha 98 anos, não viveu muito tempo depois disso. Mas tiveram que prepará-la, porque ela morava já no Canadá. Ela fugiu, na época da guerra, ela fugiu para os Estados Unidos. Ela foge. E a filha dela encontra ela numa casa de repouso, logo após a Covid. E ela vai encontrar com a sua filha. E o reencontro dela foi marcado por muito choro, por muitas memórias, por muitas desculpas, mas infelizmente não tinha muita coisa para se fazer no momento que ela se encontrava. Perder a proximidade do filho não tem preço, mas o reencontro tem grande impacto nas nossas vidas. O poeta Vinícius de Moraes, brasileiro, diz que a vida é a arte dos encontros. Sim, todos nós somos marcados por grandes encontros que temos na nossa jornada. Senhoras e senhores, nenhum de nós que somos casados, nunca vamos nos esquecer do nosso primeiro encontro. Alguns vão se lembrar do perfume da potencial, da possível namorada. Nunca vamos nos esquecer, você que é pai, do primeiro choro de um filho. A gente nunca se esquece do primeiro encontro que tivemos com Deus, lá no cantinho, quando éramos simplesmente um improvável. A nossa vida foi forjada por encontros. E é importante a gente entender o poder que um encontro tem sobre a nossa vida. Então hoje eu quero falar do poder de determinados encontros. E quero gentilmente conduzir eu e você a lugares que precisamos promover encontros com o Senhor essa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Alguém pode fazer uma gentileza de pegar uma água para mim, por favor? Minha garrafinha deve estar lá dentro da cozinha. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1. Se você está com a sua Bíblia, se você não está, pode acompanhar comigo. Lucas capítulo 19, verso 1 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira. Numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou com um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens agora aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Então hoje chegou salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos orar pela Tua palavra, Jesus. Assim como o Senhor encontrou Zaqueu, quero pedir ao Senhor que o Senhor possa encontrar a minha vida e a vida do meu irmão nesse momento. Que a mesma relevância da Tua presença que teve na vida de Zaqueu, eu oro para que tenha na nossa vida também, Jesus. Para que possamos, como igreja, encontrarmos salvação, liberalidade, possamos encontrar a Tua presença na nossa casa, na nossa família. Nós colocamos o Teu nome acima de todos os outros nomes e pedimos que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, nós somos moldados pelos encontros que nós temos. E sim, Jesus promove encontros, grandes encontros. Se pararmos para pensar, Jesus promove o encontro que ele teve com Zaqueu. O próprio Jesus, o próprio Cristo, aparece para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Zaqueu nem era crente, pelo contrário, era um publicano, cobrador de impostos. As pessoas tinham ranço de Zaqueu. E Zaqueu recebe Jesus, e a Bíblia diz que antes que Jesus pregasse, a Bíblia diz que Jesus na casa dele, ele faz uma afirmação: falou, Jesus, eu vou devolver metade dos meus bens para os pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não tinha falado nada, mas ele disse. Ele entendeu que a presença de Jesus exigia dele uma resposta. O encontro de Jesus exigia de Zaqueu uma resposta. E houve resposta. Se nós pudéssemos analisar o encontro de Jesus com Mateus, a Bíblia diz que ele estava numa banca de cobrar, ele era também um publicano, que cobrava impostos, considerado traidor da pátria, e Jesus disse: Ei, você está aí dentro, para quem viu The Chosen, né, que você está aí dentro, Levi, vem, siga-me. E o encontro de Jesus com Mateus arranca Mateus do lugar onde ele estava, da profissão que ele estava. O encontro de Jesus com Pedro arranca Pedro da profissão que ele estava, da vida que ele levava. O encontro de Jesus com Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tudo num encontro pode mudar. E sim, essa é a mensagem de Jesus. É um encontro dele, que parte dele para conosco. E eu quero te dizer essa noite, se você ainda não teve esse encontro está disponível para você também. Se você quiser encontrar Jesus, ele está disposto a te encontrar no seu caminho, na sua jornada. Se você ainda não teve, faça como Bartimeu, que também promoveu um encontro. A Bíblia diz que Jesus passava por um lugar e Bartimeu promoveu um encontro. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia aqui, sou eu, tem misericórdia de mim. E Jesus foi provocado a ter um encontro com Bartimeu, e tudo também mudou. A nossa vida é marcada por esses encontros que Jesus vem até a nós, mas também existem encontros que nós vamos até Jesus. Essa noite não é só uma noite de falarmos que Jesus virá até nós, porque isso você sabe. Mas eu quero falar de encontros que nós promovemos. Encontros que nós falamos: ei, precisamos parar, precisamos dar uma resposta para aquilo que queremos viver. E todos nós podemos e precisamos promover encontros. Eu não disse aqui, mas a mulher do fluxo de sangue, Bartimeu gritou, a mulher do fluxo de sangue, estava Jesus passando para salvar a filha de Lázaro, e ela disse: se eu ao menos tocar na orla
do seu manto. Ela promoveu. Tudo parou por aquela mulher. Pensa, tinha uma filha doente, uma menina doente, estava para morrer. Quando ela toca, Jesus para. Jesus tem um encontro com alguém que provocou a presença dele. Diga para o seu irmão, você pode provocar um encontro essa noite. E eu creio que nós podemos provocar 3 tipos de encontros. E talvez você está em um nível, e eu acredito que esses encontros promovidos são níveis que avançamos. Ele pode ser um encontro por completo, ele pode ser por etapas, mas eu acredito que ainda que gradual ou totalmente liberal, acontecendo tudo ao mesmo tempo, eu acredito que todos nós devemos ter 3 encontros na nossa vida espiritual. O primeiro encontro que nós precisamos ter, um encontro com Deus. O segundo encontro que nós precisamos ter, um encontro com o poder das trevas. E o terceiro encontro, um encontro com a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Diga comigo, um encontro com Deus. Vocês podem ser melhor. Um encontro com Deus. Um encontro com as trevas. E um encontro com a verdade de Deus. Pode ser gradual ou pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas nós precisamos. Eu quero falar sobre esses 3 encontros e eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e ao seu filho Gideão, que debulhava trigo no lagar para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão os teus milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Ele lhe disse: ó Senhor, com que salvarei Israel? Eu e eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente eu estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. O primeiro encontro que nós precisamos ter é com Deus. Porque o nosso encontro com Deus dá outro panorama de vida. As verdades que vivemos, nas quais nos fundamentamos, elas caem. Porque o encontro com Deus abre o nosso coração e a nossa vida para as impossibilidades. Quando Deus entra na nossa equação, não existe nada que possa ser impossível para a gente. E eu não estou dizendo isso para provocar você e para você pensar: então eu tenho tudo que eu preciso. Não, você não tem nada que você precisa. O dia que você achar que tem tudo que precisa, você vai perder sua fome de Deus. Você precisa de mais de Deus para viver mais de Deus. E quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você come do pão e bebe do vinho, mais você vai querer disso. Mas quando nós experimentamos desse encontro pessoal com Deus, Deus vai ampliar os nossos horizontes. Ele vai dizer: olha, eu tenho essa vida para você. É aquela história, a gente olha para o lamaçal do pecado e Deus diz: eu posso te livrar disso. E você diz: como isso é possível? Eu não consigo sair desse buraco sozinho. E Deus disse: se você me der a sua mão, se você deixar eu conduzir a sua vida, eu te tiro desse buraco e te coloco em lugares de honra, se você me permitir. O problema é que muitas vezes nesse encontro com Deus, nós recebemos de Deus. Nós dizemos para Deus: Deus, eu quero esse encontro, eu preciso desse encontro.
Na verdade, deveria partir de nós em dizer para Deus: não é Deus, eu não te aceito, Deus. A frase deveria ser: Senhor, o Senhor me aceita? Porque o poder está na mão dele, ele tem todo o poder. Então vem Deus e amplia os horizontes. Ele diz para um homem fracassado e amedrontado, dizendo: vai nessa tua força, eu vou estar com você. Mas Gideão, preso pelo seu próprio passado, diz: como que eu vou fazer isso? Salmo capítulo 78, Davi faz uma pergunta para Deus: poderá o homem limitar a Deus? Poderá o homem limitar a Deus? A resposta: sim. Cientistas fizeram um exame, um teste, uma prova. Pegaram pulgas, colocaram, a biologia diz que pulga pula quase 1,5 metro. É um bicho muito nojento. Mas pegaram pulgas que pulam em torno de 1,5 metro, colocaram num frasco de vidro e tamparam. E deixaram ali por 3 dias. Ela batia no teto e voltava. Batia na tampa e voltava. Batia na tampa e voltava. Por 3 dias ela batia na tampa e voltava. No 3º dia tiraram a tampa. Sabe o que aconteceu? Ela não conseguia mais pular para fora do frasco. O encontro com Deus tira da gente as nossas próprias limitações. Mas a nossa limitação está vinculada ao nosso passado. Podemos limitar a Deus quando o encontro com Deus não nos livra do nosso passado. São pessoas que receberam Jesus com alegria, mas não conseguiram direcionar essa presença para se livrar do passado. Então hoje vivem a alegria de estar com Jesus, mas não podem olhar pelo retrovisor, porque se olhar pelo retrovisor pode perder Jesus. Porque limitam a Deus, dizem para Deus: Deus, eu acredito que o Senhor é poderoso, mas para a minha vida está difícil, porque estou segurando muita coisa para trás. Existem pessoas que limitaram a ação do Espírito sobre a sua própria vida, porque foram limitadas pelas suas experiências, pela sua teologia, pela sua educação, foram limitadas pelos seus próprios traumas de vida, dizendo: como que Deus vai mudar essa história? A minha avó foi assim, o meu pai foi assim, eu sou assim, como que isso pode mudar? O encontro com Deus promove na nossa vida ampliação, diz: olha, não existe nada impossível para mim. Era hora de você dizer um amém. Não existe nada impossível para Deus. Mas você pode limitar a ação do Espírito Santo se você olhar para Deus com os olhos do seu passado. Você pode limitar a ação do Espírito Santo se você olhar para Deus com os olhos das suas antigas experiências. Você pode olhar e perder Deus, o que Deus poderia fazer na sua vida, se você limitar a Deus baseado na sua forma de pensar. Então, nós precisamos promover um encontro entre nós e Deus, dizer: Deus, estou aqui, e eu quero me livrar das amarras do meu passado. Então eu quero promover um encontro como Bartimeu, porque eu quero ouvir, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para mim, sem a máscara ou os óculos do meu passado, sem os óculos das minhas experiências traumatizantes, sem o óculos da minha teologia, sem o óculos das minhas próprias limitações. Eu quero promover um encontro aqui hoje, para que a tua presença possa olhar para mim e me dizer aquilo que são os teus planos sobre mim. E mesmo que a minha alma não capte tudo, e mesmo que aparentemente isso seja impossível de acontecer, eu quero ver, porque eu quero confiar. Eu quero te dizer que enquanto eu construía o que eu estou dizendo para você aqui agora, era quarta-feira à tarde,
Eu estava ali na minha salinha orando, e de repente veio um sentimento. Talvez você já sentiu ele. Me deu uma vontade de chorar. Mas não é aquele choro de alegria do Espírito Santo no quarto. Você sabe quando o Espírito Santo está naquele lugar, dá uma vontade de chorar. Mas era uma vontade de ir embora para casa. Uma angústia no meu coração tão grande, deu vontade de fechar a Bíblia. Fechar a tela do computador, levantar. Já tinha uma voz dizendo: vai para casa, você está cansado. Vai para casa, liga a televisão, vai descansar um pouco, você está muito cansado. E eu confesso para você que eu baixei a tela do celular, a tela do computador que eu estava estudando, baixei a tela e falei assim: realmente eu estou cansado, porque tanta angústia que está dentro de mim, eu acho que essa angústia deve ser cansaço. Nessa hora, a voz do Espírito Santo entrou. E ele me perguntou: o que você está sentindo é seu? Quando você chegou aqui, você estava sentindo isso? Eu falei assim: não estava assim não. Então escreve. Eu escrevi, está escrito nas minhas folhinhas: sentimento de angústia. E Jesus disse: enquanto você estiver pregando essa palavra no domingo, algumas pessoas vão sentir esse sentimento. Porque existem pessoas que já disseram: eu quero Jesus, mas como não conseguem viver aquilo que Jesus disse para eles que eles poderiam viver, se sentem angustiados quando ouvem essas verdades. Eu queria que você fechasse seus olhos por um segundo. E eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu peço nesse momento que o Senhor descortine no nosso coração e na nossa alma todo o sentimento de angústia agora. Toda a frustração que angustia o nosso coração. Tudo o que o Senhor diz é verdade. O Senhor pode sim libertar, pode curar e pode transformar qualquer situação que seja. A nossa angústia não vai dominar aquilo que pensamos ou queremos. Então nós expulsamos de dentro de nós todo espírito de angústia nesse momento. E nos abrimos para que os teus sonhos e os teus encontros possam promover sem ser sabotados, em nome de Jesus. Amém? Agora olha para mim. Se eu e você, e eu estou falando para nós, não promovermos um encontro com essa verdade, o nosso evangelho vai ser um evangelho carnal e humano. Vamos conseguir conquistar apenas aquilo que o nosso braço consegue conquistar. Quando Deus estivesse, como se Deus estivesse dizendo: eu tenho tanto para você, eu tenho tantos planos para você, mas você não consegue enxergar os planos que eu tenho para você. Então eu quero pedir para você essa noite, se você precisa de um encontro com Deus essa noite, que essa seja a sua noite de ter um encontro com Deus e com a palavra e com os sonhos de Deus para a sua vida, amém? O segundo encontro, e eu quero pedir vocês aqui um pouco de paciência, porque a gente já está quase chegando no horário, mas eu ainda quero falar sobre essas coisas, então se eu estender um pouquinho, tenham paciência comigo, por favor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Ruth, livro de Ruth, capítulo 4, verso 1. Se você está anotando, eu queria que você anotasse. Se eu for ler, a gente vai gastar aqui alguns minutos preciosos. Mas eu queria ler apenas o versículo 1, que aí você vai entender o que eu quero dizer, depois você anota que eu leria do 1 até o 8. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade. Aonde que Boaz subiu? E sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Então Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, vem cá, sente-se. E ele foi e se assentou. Aonde que ele se assentou? Na porta? Aonde que ele se assentou? Beleza, pode fechar sua Bíblia se você quiser anotar, se você estiver anotando, Ruth, capítulo 4, verso 1 até o 8. Esse texto a gente vai ver o resgate de Boaz, a família de Noemi, né? Ali ele resgata a terra e casa com Ruth. Mas o interessante é que tudo foi feito às portas da cidade. As portas da cidade. Por quê? Porque as portas da cidade era o lugar onde os anciãos se assentavam. E ali eles tomavam decisões
e conselhos que impactaria a cidade. Então eles vinham às portas da cidade referendar decisões. Por isso Boaz vai à porta da cidade para referendar o resgate que ele deveria fazer. As portas da cidade. As portas da cidade é um lugar de conselho, de influência e de decisão. Está comigo? A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 16, que as portas, de que onde? As portas do inferno, vocês podem fazer melhor, vamos lá. As portas do inferno, pode dizer um amém? A Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que as portas do inferno eram uma alusão ao próprio inferno, dizendo, o que tem no inferno não vai alcançar a igreja. Mas não era isso. Culturalmente dizendo, se a porta da cidade era um lugar de decisão, de influência, Jesus estava querendo dizer que as portas do inferno, no lugar de conselho, o que o inferno está falando, o que o inferno está sentenciando, o que o inferno está referendando sobre a igreja, não prevalecerá sobre a igreja. Eu acho que você não entendeu. Talvez as portas do inferno para você é você não ir para o inferno. O que Jesus está falando não é que você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno em nome de Jesus, amém? Ele está dizendo que o inferno, ele tem palavras contra você, ele tem planos e sentenças sobre você. Eu sou de uma época que as nossas irmãs do coque falavam, ia entregar uma revelação para alguém, e aí eles falavam assim, olha, o teu nome estava numa reunião lá no inferno. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Isaías 54 fala que existem reuniões de demônios no inferno. O inferno está falando sobre você agora. O que ele está dizendo? Ele está dando conselhos para você. Ele está dando sentenças para você. Mas Jesus disse, as portas, a influência do inferno não prevalecerá sobre a minha. O que o inferno está dizendo não vai prevalecer. Por quê? Porque quando Jesus disse isso, antes dele dizer, ele disse, quem dizes que eu sou? E Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas o meu Pai. Meu Pai te revelou. Por causa disso, tu és Pedro. E sobre essa pedra, qual pedra? A revelação que ele teve. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Preste atenção. Segura. O inferno está dizendo coisas sobre você. Mas existe uma revelação de Jesus que sobrepõe o que o inferno está dizendo sobre você. O inferno está falando muita coisa, que você é derrotado, que você é fracassado, que você não presta, que o seu passado te condena. O inferno está te chantageando, mas a Bíblia diz que existe uma revelação de Cristo. E essa revelação de Cristo sobrepõe aquilo que está sendo sentenciado sobre você no inferno. Está aqui comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos ter um encontro com os poderes das trevas. Por quê? Porque Isaías capítulo 54, verso 17 diz, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e toda língua que te acusa será derrotada. Então o inferno está dizendo algo sobre você, está sentenciando você. Então nós precisamos ir lá. Quem vai lá hoje comigo? Você tem medo? Pergunta se você tem medo do diabo, irmão. Se ficar um endemoniado aqui, gás lacrimogêneo, todo mundo corre? Ou você fica para expulsar? Pergunta para ele, você vai ficar para expulsar? Vai?
Eu não senti firmeza, não. Você vai ficar para expulsar, amém? Glória a Deus. Vai ficar 2 aqui, já ajuda. Vai ficar mais, em nome de Jesus. Nós precisamos promover esse encontro. E nós precisamos ir lá no inferno. Não literalmente. Mas nós precisamos ir lá. E dizer, ei, o que vocês estão falando sobre mim é mentira. Eu não sou o que vocês estão falando. Eu não sou o que vocês disseram sobre mim. Eu me oponho àquilo que vocês estão dizendo, porque eu concordo com a verdade de Deus sobre a minha vida. Então agora eu cancelo toda a palavra que eu concordei com vocês. Porque não pense que vocês não concordam, que a gente não concorda com o inferno. Tem muitas vezes que eles dizem coisas sobre nós e nós concordamos. Então nós precisamos ir lá e dizer, ei, eu me oponho e eu revogo as palavras que eu disse sobre mim na presença de vocês. O que vocês falaram na presença de Jesus, eu cancelo toda a autoridade que está nas mãos de vocês agora, em nome de Jesus. Você precisa promover esse encontro essa noite, amém? Eu estava passando por um momento na minha vida, há poucos dias atrás, acho que eu compartilhei isso com algumas pessoas. Eu estava vivendo um desgaste emocional muito grande. E logo depois, esse ano foi um ano bem atípico para a minha vida. E depois que eu fiz uma cirurgia, eu ainda viajei, passeei. E quando eu cheguei, eu estava cansado. E eu estava muito cansado. Mas não era um cansaço físico. Você já viu aquela coisa que você dorme e acorda e você continua cansado? Você passeia, você gasta dinheiro e você continua cansado. Você vai para os amigos, você bate papo com os amigos, você ri, mas quando você chega em casa, você está cansado. Você continua cansado. Nada que você faça tire o seu cansaço. Quando você termina de descansar, você já está cansado de novo. Não tem tempo para você dizer... Você pode dormir 12 horas de sono e você acorda cansado. Tá tudo ruim. Está tudo cansado. E eu fui num lugar. E nesse lugar eu recebi uma palavra. E essa palavra fez tanto sentido que eu estou pregando ela para vocês hoje. Uma pessoa disse para mim, existe um demônio que está falando para você que você está cansado. E você está concordando com ele. Irmãos, não tinha ninguém que eu chegasse perto que eu não falava, cara, eu estou cansado. Para todo mundo. Meu pai não está aqui hoje, mas meu pai falou assim, pelo amor de Deus, para de falar que você está cansado. Você fala que você está cansado todo dia. É segunda-feira que você fala que você está cansado. E é verdade. Mas nesse lugar eu ouvi essa palavra, Deus estava dizendo para mim, falou, existem demônios que estão falando na sua cabeça que você está cansado e você está concordando com eles. Mas agora, você vai revogar essas palavras. E você vai se opor a essas palavras. Isso tem 22, 23 dias. E eu nunca mais me cansei depois daquele dia. Você pode escolher. Eu estou falando cansado de emocional. De corpo você dorme, você fica 0. Mas existe um cansaço sobrenatural que está nas suas emoções. Esse cansaço já tem 23 dias que eu não sinto ele mais e nunca mais eu vou sentir em nome de Jesus. Mas nós podemos concordar com a influência das trevas. Nós podemos concordar com o que o inferno está dizendo. Nós podemos dizer sim e amém para aquilo que o inferno está falando sobre nós. Então hoje, eu não sei o que o inferno está falando sobre você, mas você sabe. Você sabe o que o inferno está falando sobre você. Porque o inferno pode estar falando para você, você perdeu as esperanças, as pessoas não te veem, as pessoas não se importam com você. O inferno pode estar falando para você, você fracassou, se afundou de novo, ninguém vai puxar sua mão. O inferno pode estar jogando na sua cara o seu pecado, e esse pecado é real, você pode dizer, é verdade, eu fiz isso. Mas esse pecado não tira o poder de Deus para te tirar do buraco que você está vivendo. Você pode escolher concordar com o que o inferno está falando, mas você pode promover um encontro essa noite. E eu creio que você vai fazer isso, porque isso vai fazer muito bem para você. Você vai ter lá na porta do inferno e vai dizer, cala sua boca, Satanás. Porque a partir de agora eu me oponho com a verdade de Cristo sobre a minha vida. E eu não permito mais que as influências e as decisões que vocês estão tomando prevaleçam sobre a minha vida. Eu sou o que o meu rei diz que eu sou. E eu concordo com o Espírito Santo e discordo de vocês a partir de agora, em nome de Jesus. Você pode escolher com quem você vai concordar, mas você precisa promover um encontro essa noite, amém? Eu acho que o último encontro, e eu prometo que estou acabando.
é um encontro com a verdade de Deus. Porque não é só um encontro com Deus, mas um encontro com a verdade de Deus. Porque um encontro com Deus vai te gerar paixão, mas um encontro com a verdade de Deus vai te gerar posição. Preste atenção, quando nós encontramos com Deus, nós amamos a Deus e recebemos com paixão o que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando nós encontramos com a verdade de Deus, há um reposicionamento da nossa vida. É como se Deus estivesse dizendo: o amor é importante, te sustenta na minha presença, mas eu quero você organizado, reposicionado, para que a minha vida flua a partir de você. É diferente. Uma coisa é estar cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão: você vai ser cheio do Espírito Santo aqui hoje. Outra coisa é você ser hospedeiro do Espírito Santo. Existem pessoas que o Espírito Santo tem prazer de morar dentro dele. O Espírito Santo tem prazer de estar aonde ele está. O Espírito Santo tem prazer de se manifestar aonde essa pessoa está. E tem pessoas que precisam de um culto para ser cheio. Pergunta para o seu irmão aí, fala: lindo, você precisa de um culto para ser cheio? Pode perguntar para ele: você precisa de um culto para ser cheio? Ou aonde você vai, o Espírito Santo vai com você? Uma coisa é você ter um encontro com Deus que te enche, outra coisa é ter um encontro com a verdade de Deus, que te permanece. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Você pode escolher viver um encontro com Cristo, ou você pode dizer: Deus, eu tenho planos, eu tenho muitos sonhos, mas eu escolho viver os seus. Eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas verdades, mas eu quero concordar com as tuas sobre a minha vida. Porque por mais que eu pense megalomaniacamente a minha vida, eu sei que os teus planos são mais altos que os meus. Os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então não importa. E Deus não está dizendo que vai te prosperar mais do que você pensa. Ele está dizendo que existe um lugar para você muito melhor do que os seus planos que você tem para essa terra. Existem coisas muito mais poderosas, existem lugares muito mais prazerosos, existem lugares muito mais úteis para você do que dentro dos seus sonhos. É como se Deus estivesse dizendo: se eu cumprir os teus sonhos, você ainda vai estar insatisfeito, mas se você cumprir os meus sonhos, além de cumprir os teus de tabela, você vai viver debaixo de alegria, de propósito. Ele diz: eu conheço os planos que eu tenho para você. Sabe o que Deus está dizendo? Que existe propósito para todos aqueles que conhecem a Ele. Essa é uma verdade. Fala para o irmão que está do seu lado: todas as coisas, pode dizer para ele, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para ele: Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele não jogou seu propósito fora. Tem pessoas aqui que acham que foram jogadas fora. Tem pessoas aqui que no seu interior pensam: eu fui jogado fora, não tem mais salvação para mim, não tem mais jeito, eu já venci o prazo de validade. Mas eu quero te lembrar que você pode concordar com a verdade de Deus. A verdade de Deus é: eu tenho planos, e planos de te abençoar, planos de te fazer bem, porque os meus planos são mais altos que os seus planos. Tem pessoas que estão aqui que acham que Deus não está ouvindo o seu clamor. Então Deus disse: então vocês clamarão a mim, vocês virão orar a mim, e eu os ouvirei. Você pode profetizar sobre a vida do seu irmão? Fala com ele: Deus está te ouvindo. Fala para quem está atrás de você: Deus está te ouvindo. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não chore, mesmo que você não veja, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. E você pode escolher viver a mentira do diabo dizendo que você foi abandonado.
ou você pode acreditar que Deus está te ouvindo. Você precisa ter um encontro com essa verdade de Deus. Essa é apenas uma verdade, mas você precisa ter um encontro com essa verdade, dizendo: Deus, eu recuso acreditar no que a minha alma está dizendo, e eu concordo com a verdade, ainda que eu não sinta, Deus, eu concordo que eu sei, se o Senhor diz que está me ouvindo, eu quero ser ouvido, e eu acredito que eu estou sendo ouvido, e na hora certa, o Senhor vai me responder aquilo que eu preciso. Último, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. A verdade de Deus nesse texto: Jesus nunca te abandonou. Você podia dizer um amém para me ajudar? Vamos lá? Vamos me ajudar? Jesus nunca te abandonou. Tem pessoas aqui que acreditam que pela força do seu pecado ficaram longe de Deus. Eu quero trazer uma boa notícia para você. Existe uma verdade que contrapõe a mentira da sua alma e a mentira do diabo. Jesus nunca abandona aqueles filhos que ele ama. Nunca, nunca, nunca. Jesus disse que largaria 99 ovelhas para alcançar uma única ovelha. Sabe o que Jesus está dizendo? Não importa todo o resto, eu não vou te abandonar. Talvez você se sinta assim, porque Jesus não fez aquilo que eu achava, porque as coisas não saíram como eu planejei, então Jesus me abandonou. Eu quero te dar uma boa notícia. Você precisa de um encontro com essa verdade. Não é só um encontro que te emociona: ai Deus, eu te amo a partir de agora. Mas você precisa de um encontro com essa verdade, dizendo: Deus, sabendo que o Senhor me ama, eu tomo posse das palavras que o Senhor tem para mim, e eu vou concordar com elas, e eu discordo de tudo que for fora dessa verdade sobre a minha vida. E acabou. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio, e eu escolhi crer naquilo que o Senhor disse sobre mim. A minha pergunta para você é: como você escolhe viver a partir de agora? Você escolhe viver uma vida pautada naquilo que o seu mundo diz sobre você, ou você decide viver uma vida de encontros? Porque eu decidi viver uma vida de encontros com o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar.